Em primeiro lugar, a melhor relação com o nosso lar espiritual é estar perto o suficiente para amá-lo. E em segundo, estar longe o suficiente para não odiá-lo. É com essa frase que eu quero começar este vídeo aqui, pessoal, de reflexão, inspiração. Vamos lá, por que você deve assistir este vídeo? Se você quer entender qual é o melhor juiz do cristianismo e se você quer saber qual é o segundo melhor juiz do cristianismo. Além disso, se você quer saber qual é a posição dos críticos, normalmente com isso tudo. Então, vamos lá? Seja bem-vindo a este vídeo, meu nome é João Brasil, estou começando essa série de vídeos e algumas análises minhas. E eu comecei essa leitura, eu sei que é um livro mais reflexivo, filosófico, teológico, e este vídeo vai ser um reflexo dele para te inspirar e te ajudar de alguma maneira prática também na vida, com base no que eu fui entendendo, né? Então, no final, vai ter uma ajuda prática, vai ter algo para você fazer, um certo tipo de atitude física ou mental para você adquirir, que eu espero que melhore a sua vida, porque eu vou estar adquirindo também. Eu já estou, inclusive, fazendo. Mas vamos lá. Eu começo com essa frase porque eu acho que ela vai ajudar a nortear um pouquinho as nossas explicações. Eu queria ser o mais simples possível, mas isso é um pouco difícil. Como se qualquer pessoa conseguisse compreender. E não que eu seja mais inteligente, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que às vezes eu posso ser um pouco prolixo. Mas vamos pedir ao bom Deus a nos ajudar a explicar isso da melhor maneira possível. Amém? Ok, legal. Então, no começo desse livro, O Homem Eterno, ele começa falando qual é a melhor maneira de você visitar a sua casa, né? Ou, para ser mais preciso, existem duas maneiras de você chegar em casa. Para isso, ele fala: ou você pode simplesmente não sair dela nunca, e você sempre está lá, ou então você pode dar a volta ao mundo e, chegando na outra ponta, chegar em casa. Isso tudo, ele, logo nesse começo do livro, ele é acompanhado com uma lição muito simples, que é, por exemplo, existia um garoto que ele gostava muito de... Ele era ficcionado, por exemplo, por gigantes. Ele queria ver gigantes. Ele morava numa colina, num vale. Ele nunca tinha saído deste vale. E um dia ele construiu um barco e foi-se. Desceu a montanha íngreme, os vastos campos, e foi em alto mar, em direção ao oeste. À medida que ele ia se distanciando de casa, ele pôde perceber, por ironia do destino ou por miopia de ele estar muito perto, de que ele já se encontrava em uma sepultura de um gigante. Mas essa era a sua própria casa. Então aquele vale, ele tinha um formato já de como se fosse um grande gigante caído dos tempos imemoriais. Porém, ele nunca percebeu isso, talvez não, por estar demasiado perto, com uma visão muito perto, né, da sua casa. Então ele nunca pôde ver a grandeza real do lugar onde ele morava, do lugar onde ele estava. Isso tudo se conecta com as coisas que eu falei anteriormente. Então, Chesterton, ele vai nos mostrando de diversas maneiras este princípio, usando várias alegorias, vários argumentos e fazendo uma correlação desses argumentos com o cristianismo, de que se você estiver perto demais, envolvido demais, emocional e reativo demais, você não absorve a grandeza real do lugar onde você está. Então é como se eu, na minha casa, eu estivesse sempre no meu quarto. E eu sempre reclamo que a minha casa, talvez o interior dela, é sempre desarmado, feio, eu não gosto, eu me sinto preso, tal, enfim. Porém, é como se eu nunca saísse de casa e soubesse que, na verdade, a casa onde eu moro é um castelo. E ele é lindo.
lá fora, a parte da arquitetura, como ele foi construído, quantos cômodos eles têm. Então eu já vivo tanto tempo naquele local, eu estou tão acostumado, familiarizado com aquilo, que eu não dou o real crédito e entendo quão incrível ele é. E aí Chesterton vai fazer essa mesma coisa para um simples cavalo, para usar de exemplo. O homem que sobe no cavalo e por si só ele vai montando quão isso é incrível. E depois, humanidade, o homem das cavernas e, posteriormente, do qual eu ainda vou chegar, a parte de o Cristo e o cristianismo. Dessa forma, vamos seguindo. Acredito que eu tenha até falado demais, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando. Então esse garoto ele fazia parte de uma paisagem muito maior, quase que uma paisagem de uma pintura, né? Aquelas pinturas antigas. Na minha marcação eu coloquei... Ah não, tem um 3 aqui, beleza. Então, tomando como base essas coisas anteriores, qual seria o melhor juiz para o cristianismo? Inclusive nessa página, a página que eu li, página 11, ele fala que o melhor juiz para o cristianismo seria uma espécie de confucionista. Por quê? Qual é o argumento de Chesterton para dizer com a posição dos críticos? Os críticos eles estão envolvidos demais da seguinte maneira, eles não conseguem julgar o cristianismo como se fosse um confucionista. Ou seja, o confucionista ele não odeia o cristianismo, ele está separado dele. E talvez em certos aspectos, ou em muitos aspectos, até o admire e reconheça o valor dele. Então, o crítico, ele está muito próximo. E esse que é o que acaba deturpando sua visão. Ele não é nem cristão, nem o suficiente longe para não ser um não cristão. No ponto de vista de ser igual e julgar da mesma maneira um confucionista. Como um confucionista, né? Como um confucionista. E digo mais, para finalizar, além dele não julgar como se fosse um confucionista, ele não julga da mesma maneira como se fosse o confucionismo, se fossem as duas balanças. Ele não consegue interpretar da mesma distância o cristianismo do confucionismo. Isso tudo se torna para nós, para Chesterton, um grande convite para a gente ter um novo tipo de postura, um novo tipo de postura mental que eu entendi dessa maneira para nossas críticas e para o nosso pensamento em geral, para as coisas do mundo. Para quando eu for olhar, não sei, uma relação de uma mãe com um filho, para quando eu for olhar o mundo, o homem, uma posição muito mais imaginativa e, digo, talvez até mesmo inocente ou de criança, sem ser ignorante, né? Sem reduzir isso ao aspecto de inocência, mas conseguir ver com um olhar mais puro, como se fosse a primeira vez que eu estou olhando cada coisa. E aí eu fui trazendo para mim essa reflexão de uma maneira mais pessoal para as coisas que eu não concordo. Esse era o ponto de vista que eu deveria adotar. Porque muitas vezes, nas nossas críticas e nas coisas que não concordamos, estamos próximos demais dos objetos e agimos de maneira talvez até reativa, emocional, ao invés de agir como um confucionista, olhando. E aí, Chesterton vai trazendo vários exemplos sobre isso, como, por exemplo, de São Francisco de Assis, ou melhor dizendo, o fundador, né, um dos fundadores da ordem dos jesuítas, acabou que isso dentro do próprio cristianismo teve essa falta de imaginação da coisa, né, de ver a coisa com mais imaginação.
de que ele não, um dos fatores, das causas de não conseguir, naquele momento, que eu não sou nenhum profissional disso, então vou citar dessa maneira, eles conseguirem na China estabelecerem uma grande base, uma companhia lá dentro, foi por causa dos próprios companheiros que entre aspas, delataram ou falaram que os seus seguidores estavam representando os 12 apóstolos com características chinesas. E aí que tá. Como é que a gente ia aplicar a nossa ponto de vista do módulo anterior, né? Que seria muito mais rico, muito mais até mesmo realista, por, 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 por ironia, né? Você ser mais imaginativo você utilizar a imaginação vai te ajudar a perceber e viver melhor a realidade como ela é. E não como muitas pessoas às vezes falam. Por quê? Isso seria quase que a essência da sabedoria popular, dos contos de fada. Por isso que muitas vezes eu também exorto as pessoas a lerem literatura, aumentem seu imaginário, porque isso aumenta a quantidade de pecinhas que você tem para ver o mundo e as possibilidades do mundo. Então, alguém que não lê, ele acaba ficando preso em determinados tipos de realidade, porque eles não conseguem pensar em outros. Então, como é que eu vou sair de uma situação difícil? Ou, por exemplo, eu lendo Crime e Castigo, eu percebo que eu estava agindo igual o Hazumi Kim, igual o protagonista. E isso não era bom, evidentemente. Tomando como exemplo, então as minhas atitudes eu consigo modular e perceber que certos autores, certas alegorias, como por exemplo um Hobbit, Senhor dos Anéis. Enfim, isso foi um grande parênteses. Deixa eu até terminar essa aula porque já está muito longa, 12 minutos. Voltando, finalizando. Então, os companheiros dele, porque eles não tinham a capacidade imaginativa de perceber que ele poderia, aquela coisa, né, da própria apropriamento cultural que vai juntando uma coisa na outra para se tornar mais sinérgico, ter uma adaptação melhor, aquilo ali seria e benéfico para a própria companhia e do qual, não no sentido de modificar a doutrina, mas haveria um benefício muito maior nem é o benefício, mas que mal há se nós sempre limitarmos a imaginação, desde que seja, claro, uma imaginação saudável, nosso horizonte fica muito fechado. Começamos a considerar o homem não como um homem, mas simplesmente como um animal. E não mais como um animal estranhamente estranho. Não um animal bípede, o animal bípede, né, que fica de duas. O animal quadrúpede, a princípio, né, vamos dizer assim, que se tornou bípede e que é o animal mais estranho de todos. Começamos a perder o fio da realidade, né, verdadeira que se esconde por trás dessa questão imaginativa. Beleza, chega de filosofia, chega de papo estranho, chega de papo complexo, papo assim, né? Que, a princípio, eu também sou um ignorante, gente. Eu não estou numa posição assim de nada. Vamos lá. Deixa eu te falar só o que as atitudes, né? Um certo tipo de atitude que Chesterton nos ensina ou nos diz que seria interessante. Nesse mesmo exemplo dos 12 apóstolos, ele fala que, né, só para dar um contexto, né, apresentar os 12 apóstolos com roupas e características chinesas e tal, mas seria muito melhor vê-los assim e julgá-los imparcialmente do que vê-los como ídolos medíocres, criados apenas para serem agredidos por iconoclastas. Ou pior, como santos do Paulo, atacados pelos pobres santos do centro de Londres. Aqui que está o que da questão, gente. Ó. Seria melhor analisarmos tudo isso como uma seita asiática longínqua. E aí, avançando mais adiante, ele fala, fazendo uma analogia, seria melhor ver tudo pelo ponto de vista, tudo pelo ponto de vista cultural, pertencente a outro continente ou planeta. Esse
esse aqui que é o que da questão. Essas questões todas que, quando vamos criticar, por exemplo, ou até mesmo observar, da religião, do homem, talvez, de tudo, serve para tudo. Se nós afastarmos e começar a ver isso como um ponto de vista de outro mundo, de outro planeta, uma cultura diferente, talvez seja um dos melhores caminhos para a gente seguir, para ter uma crítica mais imparcial e justa. Porque, ao contrário dos críticos, de muitos críticos do cristianismo, ele ele está muito junto demais. Ele pode até não perceber, mas ele está. É isso, gente. É fazer esse esforço, né? Ele pede aqui, fazer esse esforço imaginativo. Façamos esse esforço, gente, para nós mesmos, porque isso será melhor para nossas críticas, nossa vida em geral, para tudo. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e eu acredito que até o próximo vídeo. Por fim, então, só para fazer a conclusão disso, tudo isso junta no final com essa ver a coisa como nova, como algo diferente, essa questão da familiaridade, ver como se fosse tudo pela primeira vez. Aqui, quero só ler essa última parte, que é a conclusão, que é a tese central do livro. Né? Em outras palavras, exatamente como vemos o quão estranho é o quadrúpede. O quadrúpede, louvamos o homem que o monta. Né? Isso ele está falando anteriormente do cavalo. E é exatamente quando vemos o quão estranho é o bípede que louvamos a providência que o criou. Em suma, o objetivo dessa introdução é manter a seguinte tese. No momento que consideramos o homem um animal, descobrimos que ele não o é. É isso, galera. Vamos lá. Até a próxima.